Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu vou trazer duas coisas aqui pra vocês no vídeo de hoje, além das informações, análise, ler os comentários, eu vou falar sobre a arbitragem do jogo contra a equipe do Corinthians nesse final de semana, e isso me deixa nervoso, isso me deixa preocupado, né? Isso me deixa preocupado, porque é um cara com muitos erros, é uma arbitragem da FIFA, mas é um cara que tem um histórico não muito interessante, e a gente já sabe que o Bahia vem sendo prejudicado constantemente na arbitragem do cenário nacional dentro do Campeonato Brasileiro, e principalmente quando enfrenta equipes do eixo, do Rio e São Paulo, tá bom? Vou falar também sobre a situação do Luciano Juba, será que ele volta? Ramos Mingo, será que volta também? E aí, o Marcos Moreno, Alejo Vélez, como é que tá o Bahia nesse treinamento para poder enfrentar a equipe do Corinthians nesse final de semana? Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui na Gol TV, tá? Tivemos uma queda gigantesca nas visualizações, faz parte, tivemos a Copa do Mundo, dentre outras coisas, mas é muito importante ter vocês aqui com a gente, então ajude a gente crescer, deixando seu like, se inscrevendo, hypando o vídeo, comentando, que é importante, tá bom? Para que nós possamos continuar crescendo aqui a Gol TV, tá? Bom, vamos lá, antes de qualquer coisa, deixa eu ler aqui as mensagens, ou a mensagem, né, foram apenas 3 mensagens no vídeo da noite, e eu vou ler agora aqui, ó, foi o Antônio Sampaio, ele botou aqui o seguinte: boa noite, Jonas, Deus abençoe, valeu pelas informações, tamo junto, meu parceiro Antônio Sampaio, abraço pra você. O M. Rocha, ele bota, o salário do zagueiro deveria ficar sem jogar por 5 anos, ato criminoso. Ele tá falando sobre a entrada do zagueiro Vitor Gabriel em cima do Gabriel Peck, né, lá do Grêmio, que o cara vai ficar fora da temporada. Mas já estão correndo atrás para que o Vitor Gabriel também perca a temporada. Eu acho que isso seria o mais justo, tá? E agora, se parte do salário do Vitor Gabriel fosse destinado ao PEC, também seria maravilhoso, né? Porque o Cruzeiro ficou num prejuízo gigantesco. Tá? Outra coisa que, olha, outra mensagem do Leonardo Ferreira, uma crítica aqui, você sabe que eu sempre leio críticas aqui também. Ele botou o seguinte, ó: acabou de contratar o Alejo Vélez, vai trazer o Carlos Vinícius? Até você, Jonas, está deixando se contaminar por maior parte da imprensa baiana? Não, Leonardo Ferreira, não é isso. Até porque eu não falei em nenhum momento no vídeo da noite de que o Carlos Vinícius está negociando, está fechando ou tem proposta do Bahia. Eu trouxe que ele seria uma baita oportunidade para o ano que vem. Não para esse ano, mas para o ano que vem, porque ele tem contrato até dezembro, inclusive ele já fez 18 jogos, se eu não me engano, nesse Campeonato Brasileiro pela equipe do Grêmio, então não jogaria o Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho ele um baita atacante. Se você acha que só o Alejo Vélez é suficiente para jogar no ano que vem, que a gente torce que o Bahia volte para Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem que formar um grupo forte, cara, tanto de titular quanto reserva. Algo que a gente bate na tecla constantemente aqui é que o Bahia às vezes tem um time titular bom, mas os reservas do Bahia deixam muito a desejar, pô. Quando tem que substituir, parece que o time se destrói, né? Então essa é a grande questão. Então o Carlos Vinícius eu acho um baita atacante, 31 anos. Veja o histórico dele, cara. Várias equipes lá da Premier League. Só pra você ter uma ideia, nessa temporada pela equipe do Grêmio, ele jogou 40 partidas e fez 30 gols. Então, assim, é um cara que sabe fazer gol e um cara que for pra qualquer time aí. Ele é um 9 autêntico, tem 1,90 m, cabeceia bem, ele finaliza bem. E eu acho que seria um bom reforço, tá? E deixa eu só te lembrar uma parada, Leonardo Ferreira. Tá em fim de contrato o William José e não vai ficar o Everaldo. Então só vai ficar ali o Alejo Vélez, né? E, de repente, se o Rogério Ceni voltar a utilizar o Del. Então, a gente bate sempre na tecla. Um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Quem vai ser o substituto eventual do Alejo Vélez? E, com todo respeito, eu torço que dê muito certo. Mas quem me garante que o Alejo Vélez vai chegar e vai voar no Bahia? Não sabe, cara. Cada time é um time, cada história é uma história, tá? Uma outra informação que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o Luciano Juba, cara. O elenco do Bahia se reapresentou na quinta-feira, né, mais conhecida também aí como ontem, abriu a preparação para o jogo das 16 horas, horário de Brasília, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do Luciano Juba, que treinou normalmente e deve reforçar a equipe do Bahia, tá? O Juba está recuperado de uma lesão na coxa, sofrida em maio desse ano. O lateral foi relacionado para a partida contra a Chapecoense na volta, né, do Campeonato Brasileiro, mas apenas para receber aí o terceiro cartão amarelo e tá livre, né, dos cartões
quando estivesse plenamente apto. Tá? Além do Juba, o Rogério Ceni deve contar contra o Corinthians do Alejo Vélez, regularizado agora certinho, tudo certinho, regularizado na última quarta-feira. Por outro lado, Ramos Mingo deixou o último jogo aí machucado, fez tratamento nessa quinta-feira, e além disso, o Caio Alexandre e Léo Vieira há mais tempo aí de recuperação de lesão. Tá? Já o zagueiro Marco Moreno está passando por um processo de recondicionamento físico, treinou parcialmente com o grupo nessa quinta-feira, então está cada vez mais próxima aí a estreia do Marco Moreno na zaga do Bahia, tá, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, e isso me deixa muito preocupado, é quando eu fiquei sabendo que quem vai apitar o jogo é o Ramon Abate Abel. E aí teve alguns erros aqui na carreira dele, e detalhe, eu procurei alguns erros dele crassos contra o Bahia, mas não achei, mas teve inversões, né? Porque um árbitro, quando está mal intencionado, eu não estou falando que o Ramon Abate Abel é um árbitro que está mal intencionado, mas quando um árbitro está mal intencionado, ele não dá uma expulsão, não dá um pênalti, ele não faz na cara, ele vai entre linhas, né? Ele vai conduzindo o jogo aqui, vai amarelando aqui, amarelando ali, vai invertendo, vai deixando um time mais nervoso do que o outro. Isso é normal, a gente sabe que é assim que funciona, tá? Só para você ter uma ideia, as principais polêmicas da carreira do Ramon Abate Abel, sempre, na grande maioria das vezes, teve ali um time do Rio ou de São Paulo envolvido. Ó. As principais polêmicas, em 2022, o Gustavo Gomes foi empurrado, o árbitro não deu pênalti, aliás, o Gustavo Gomes não foi empurrado, ele deu um pênalti errado a favor da equipe do Palmeiras. Palmeiras 1, Flamengo 1 em 2023. O Flamengo reclamou de um possível pênalti sobre o Everton Ribeiro. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Diego Costa marcou para o Botafogo, mas o gol foi anulado por impedimento. O Botafogo alegou que a bola havia sido deliberadamente jogada pelo Maurício Lemos. Eu lembro desse lance, realmente quem recuou a bola foi o zagueiro do Atlético Mineiro. No clássico entre Vasco e Botafogo em 2024, o Hugo Moura, isso aqui é o histórico dele, só para você ter uma ideia. O Hugo Moura atingiu violentamente a canela do Tietê, o jogador do Botafogo precisou levar 6 pontos no local atingido. O Ramon não mostrou cartão vermelho e sequer aplicou cartão amarelo. O VAR também não recomendou a revisão e foi uma das omissões disciplinares mais criticadas da sua carreira. O cara abriu a canela do outro e ele não expulsou. E aí vem as mais recentes, ó, a nona. Isso aqui, ó, nona. Atlético Mineiro 2, Flamengo 4. Que a arbitragem teve 3 lances errados. Palmeiras 2, Fortaleza 2 no Brasileirão de 2024. Esse episódio resultou, inclusive, no afastamento pela CBF. Ele marcou 2 pênaltis para o Palmeiras, equivocados, errados, tá? 11º erro, Grêmio e São Paulo. Ramon não marcou pênalti para o Grêmio, mais uma vez um time paulista sendo beneficiado. 2025, Palmeiras e Flamengo. A partida teve uma sequência de decisões contestadas. Ramon manteve um pênalti errado para o Palmeiras, o Gustavo Gomes não recebeu o segundo cartão amarelo, houve um pênalti do Everton em cima do Léo Ortiz, enfim, inúmeros erros dentro de uma partida. Ainda tem mais, ó, 2025 agora, São Paulo 2, Palmeiras 3, né? Foi a situação envolvendo o Andrés Pereira do Campeonato Paulista, lembra que o Andrés chegou duro, quebrou, teve um grande problema, enfim, o Palmeiras virou o placar depois, isso aqui foi a grande polêmica mais recente dele, tá, meus amigos? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com o Ramon Abate Abel. É inacreditável, né, como alguns nomes vão se repetindo. E mesmo, cara, eu trouxe aqui, só fazendo uma breve pesquisa, 13 erros crassos que conduziram uma partida, o resultado, que culminaram, que acabaram prejudicando uma equipe ou outra. Enfim, e no próximo final de semana, Ramon Abate Abel vai ser o responsável por apitar Bahia e Corinthians e esperamos que seja uma arbitragem totalmente decente, profissional e imparcial. Assim que a gente, mas se não for também, a gente chega aqui para meter o cacete, para criticar e cobrar, porque chega de sacanearem o Bahia, chega de erros que sempre é para um lado só. Essa é a pura verdade, tá? Você que está comigo aqui na Gol, nessa manhã, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então peço para você agora, nesse momento, é o momento de você deixar o like, verificar se você está inscrito, dar uma hypada no vídeo e se puder e se quiser, se tiver uma empresa e um produto e quiser que a gente divulgue aqui no nosso canal, é só entrar em contato com a gente no e-mail que está na descrição do vídeo, tá bom? Saudações, um forte abraço para você, tamo junto, bom dia, valeu!